O que é mais espantoso, em meio a todas as violações dos direitos humanos que o Poder Judiciário e a mídia brasileira estão praticando contra o ex-presidente Lula, é que esses entes parecem alheios à virtual destruição da imagem do nosso país que está ocorrendo mundo afora. O jornal espanhol El País fez uma ampla pesquisa com especialistas do Brasil e do exterior e chegou a uma conclusão preocupante. O processo judicial contra Lula e só contra Lula está literalmente deslegitimando a democracia e o sistema político brasileiro. O título da reportagem do jornal espanhol é "Sistema político em crise de legitimidade enfrenta agora o vácuo Lula". Segundo El País, a maioria dos analistas consultados prevê que a situação ficará mais indigesta aos olhos do eleitor e do mundo se continuar o atual quadro em que só Lula paga o preço de todos os pecados da política brasileira, enquanto que os seus adversários escapam pela tangente graças ao mesmo judiciário célere e feroz com Lula. O El País ouviu os seguintes especialistas para chegar a essa conclusão de deslegitimação do nosso sistema político. O historiador brasileiro Daniel Arão Reis, da UFF, Universidade Federal Fluminense; Michael Reid, autor do livro Brasil, a turbulenta ascensão de um país, e colunista sobre a América Latina da revista britânica The Economist; Brian Winter, editor-chefe da revista America's Quarterly; o historiador britânico e brasilianista Kenneth Maxwell e o cientista político Carlos Mello, do INSPER. E como se não bastasse a desmoralização da democracia e do sistema político brasileiro diante do mundo, o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro ainda fez ao Brasil o favor de questionar a segurança das urnas eletrônicas. Essa, pessoal, era a pá de cal que faltava para sujar a imagem do Brasil mundo afora. Tudo isso começou com a ação de Aécio Neves logo após a eleição de 2014, quando questionou o voto na urna, questionou as urnas eletrônicas. Depois ficamos sabendo, em delação do Joesley Batista, quando gravou o Aécio Neves, que o Aécio Neves fez isso, questionou o resultado da urna eletrônica e pediu a recontagem dos votos só para encher o saco do PT. Então vejam o mal, além de roubar como roubou, com provas e não sem provas como Lula, o Aécio Neves ainda ajudou, e agora está sendo auxiliado por Bolsonaro, a desmoralizar a democracia brasileira e o nosso país. Agora eu lhe pergunto, você é um investidor estrangeiro, lá do Texas, por exemplo, e você tem alguns milhões de dólares para investir em outros países. Você investiria no Brasil? Você pega um jornal, você vai procurar informações sobre o país, você tem todos os políticos, a começar do presidente da República, processado por corrupção, tem essas idas e vindas do Congresso, que da mesma forma que condena Dilma Rousseff, alivia para Michel Temer. Você vê a insegurança que um presidente tem no exercício do mandato, não se sabe se ele se aguenta e se as políticas que ele propõe para o país vão continuar firmes ou vão mudar de repente por conta de algum golpe ou contragolpe na política.
As pessoas não acreditam mais nem na urna eletrônica, onde elas votam. Um país como esse, sendo brasileiro ou estrangeiro, dificilmente alguém vai querer fazer um investimento. Não neste momento. Só que o Brasil precisa desesperadamente de investimentos. O país está parado, não há empregos, essa tal de criação de empregos que eles dizem que está havendo é balela, não existe, é simplesmente fechamento de emprego com carteira assinada e abertura de emprego sem carteira assinada, aproveitando a nova legislação que o Temer criou e que vai permitir que aquele velho registro, que aquele velho trabalho sem carteira assinada se torne legal hoje em dia. Então, o Brasil está num caminho muito ruim. Mas em meio a tudo isso, eu tenho uma boa notícia para você. Eu fiz uma entrevista ontem com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que, para quem não sabe, ele foi membro do Ministério Público, um grande procurador, um membro eminente do Ministério Público, um jurista experimentado. E ele me disse, nessa rápida entrevista que deu ao Blog da Cidadania, que ele acredita que o STF vai sim impedir a prisão do Lula e muito provavelmente deve autorizar a candidatura do Lula sob liminar, evidentemente. Vamos assistir o que disse o governador Flávio Dino. Flávio Dino, eu quero repetir aqui, pedir para o senhor dizer para o Blog da Cidadania o seguinte: eu lhe fiz uma pergunta sobre essa questão de o STF possivelmente estar para reverter a autorização para prisão após condenação em segunda instância, conforme andou saindo na mídia. Eu quis lhe perguntar o seguinte: se o senhor acredita que isso pode acontecer e beneficiar o presidente Lula? Esse debate já vem de alguns anos no Supremo. Na verdade, nunca houve uma maioria clara num sentido ou no outro. Mesmo a mudança de orientação que houve num sentido ou no outro foi por escassa maioria. E creio que a normalidade, a atipicidade que marcam esse lamentável julgamento no TRF da 4ª Região fortalece a corrente daqueles que acreditam que nessa conjuntura, na atual conjuntura, é muito perigoso para as garantias fundamentais escritas na Constituição manter esse poder de uma prisão obrigatória na segunda instância, sem que haja o esgotamento dos recursos previstos na própria Constituição. Acho que os abusos, as interpretações artificiais que foram utilizadas no Tribunal da 4ª Região, confirmando e até aumentando a pena do ex-presidente Lula, fortaleceu o temor daqueles que achavam que um poder dessa dimensão poderia ser mal utilizado. Por isso acredito que a tendência é de preservação ou de restauração da liberdade do ex-presidente Lula, e que a sentença, o acórdão, no caso do Tribunal da 4ª Região, não seja imediatamente cumprido no que se refere à prisão do presidente Lula. E se for cumprido, acredito que ele obterá um habeas corpus, porque ficaria evidente um arbítrio antes do esgotamento do reexame mais isento e menos apaixonado desse rumoroso caso atinente ao chamado triplex do Guarujá. Muito obrigado, governador. Prazer. Como você vê, nem tudo está perdido. O Flávio Dino diz isso porque, apesar de a ministra Carmen Lúcia ter dito que o STF não deve se debruçar sobre a questão de prisão após condenação em segunda instância, essa ministra, ela só tem o voto dela. Apesar de ser presidente do Supremo, ela só tem um voto, e o Supremo tem 11 ministros. E, ao fim e ao cabo, todos vão ter que se pronunciar sobre essa questão da prisão após condenação em segunda instância. Então, ainda há, sim, esperança para que a gente salve não Lula, mas salve o Brasil do buraco para onde ele está indo. Eu concluo
como sempre, pedindo aos amigos, aquele que assiste os nossos vídeos, que ainda não se inscreveu no canal do Blog da Cidadania, que se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para ser notificado quando a gente publicar algum vídeo novo. E eu agradeço muito a atenção e uma boa semana para todo mundo.